Pode assentar-se, eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 80 e vamos ler do verso 14 até o verso 19. Esse é um salmo de Asaf, um salmista diante do Senhor. Muitos salmos de Asaf têm uma mensagem muito extraordinária. E nós vamos considerar aqui do verso 14 até o 19. Diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende do céu e vê, e visita esta videira. A videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, e sobre o filho do homem que fortificaste para ti. E não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, e nós invocaremos o teu nome. Reabilita-nos, Senhor Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Amados, de uma maneira profunda, nós podemos ver aqui o clamor do salmista Asaf diante do Senhor, buscando um tempo de visitação, um tempo de renovação. E eu creio que é o clamor que está em boa parte dos corações, em meio ao corpo de Cristo, na presente geração. E há algumas palavras aqui, é como se pulasse do papel, elas salientam-se. No verso 14, quando declara, visita esta videira, visita esta vinha. Aí no verso 18, vivifica-nos. O clamor de alguém que queria ser impactado pelo rio da vida de Deus. O clamor de alguém que estava mergulhado no cenário de morte, de sequidão. E ele diz mais aqui no verso 19, reabilita-nos, Senhor Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Reabilita-nos, como um novo tempo, um novo começo, uma nova força, um novo vigor. E eu creio que é exatamente isso que a igreja está precisando nesses dias. Um tempo de visitação, um tempo de vivificação, um tempo de reabilitação. Aquilo que está acontecendo lá em Asbury, naquele instituto bíblico, é algo muito interessante. Já há alguns anos eu tenho contato com aquela escola bíblica. Cada mês, todo mês basicamente, eu recebo comunicações de lá. E de maneira surpreendente, alguns dias atrás, irrompeu ali uma visitação. E eu creio que essa visitação vai chacoalhar todo o estado de Kentucky, onde está localizado a cidade, e vai trazer algo tremendo. E é interessante quando vem uma visitação de Deus em algum lugar, geralmente é o resto do mundo atingido. Pessoas de muitos países já estão indo para aquele lugar para serem impactados. Isso aconteceu em Toronto, quando veio lá o avivamento chamado Rio de Deus, a bênção de Toronto. Aconteceu em Pensacola, aconteceu lá em Brampton, na Inglaterra, numa igreja anglicana, quando a presença de Deus se manifestou de uma maneira poderosa. De quando em quando vem a visitação do Senhor de uma maneira tão poderosa. E a Bíblia, ela registra algumas visitações de Deus. Dentre muitas visitações, existem 8 expressões aqui na Bíblia, quando o Senhor veio e se manifestou em meio a seu povo, justamente num tempo em que precisava haver reabilitação, vivificação. Era um tempo que era necessário realmente o toque da visita do Senhor. E essas visitações trouxeram alguns valores muito interessantes.
E são esses valores que vêm quando o Senhor visita, então, uma cidade, uma igreja, um instituto bíblico, como está acontecendo ali em Asbury. E eu quero compartilhar rapidinho com você, que você anote aí nas suas anotações, que isso possa gerar uma fome, uma sede. Aquilo que está acontecendo lá pode acontecer aqui. Aquilo que aconteceu em Toronto pode acontecer aqui. Nós temos muitas palavras proféticas para Curitiba, e eu tenho catalogado aí já há 40 anos, homens e mulheres de Deus que passaram por essa cidade, deixando palavra profética. E profetas realmente balizados, não são profetas que profetizam do seu coração, não. São profetas alinhados com Deus. Eu nunca esqueço o irmão lá do Bible Temple, um homem chamado Bob Zabel. Ele esteve em Curitiba há muitos anos, e ele declarou que Curitiba seria como Antioquia, seria um grande centro de obras, avivamento poderoso sendo enviado para as nações. O irmão Jim Sherman, nós convidamos para uma conferência de guerra espiritual há muitos anos atrás aqui. Assim que ele desceu do avião, ele sentiu uma atmosfera de paz aqui na cidade. E ele se alegrou com aquilo, parecia muito bom. Porém, quando estava no hotel, o Espírito Santo falou profundamente com ele, que aquela paz era uma paz falsa. Mas Curitiba experimentaria de fato a paz verdadeira do príncipe da paz. E eu creio que chegarão dias em que a cidade vai ser tocada de uma maneira muito profunda pela paz que vem de Jesus. E Curitiba, sim, está no coração de Deus. O nosso estado, há uma promessa tão extraordinária de um avivamento poderoso aqui. Deus nos deu a graça de ir até o Niagara Falls. Quando fomos pregar em Toronto, fizemos um passeio para conhecer as cataratas do Niagara Falls. Muito bonita, porém bem menor que Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é 12 vezes maior. E 12 na Bíblia é um número de governo. Então eu creio que algo poderoso vai acontecer aqui no sul e que vai atingir o restante do país. Fontes de avivamento, rios estão sendo abertos pelo Senhor em muitas partes do Brasil. Nós viajamos bastante, acabei de vir do Rio, ontem, e os cariocas dizem que o avivamento tremendo vai acontecer lá. Um dia não vai haver mais carnaval. Nós vamos para Imperatriz, por exemplo. Já por muitos anos eles têm lá a adoração continental no período de carnaval. Chegam a reunir 6, 7, 8 mil pessoas para adorar, e eles creem que o avivamento começa por lá. Mas eu creio que Deus está abrindo fontes de avivamento em diversas partes do Brasil. E o nível dessas águas crescerão e se juntarão, formando um só rio em toda a nação, cobrindo o nosso país. Você crê nisso? Você tem esperança? Por isso, você está orando para que isso de fato aconteça? Nós temos a palavra profética, mas nós temos que declarar essas palavras, para que venha de fato o cumprimento. Vamos à palavra do Senhor, vamos ver aqui 8 expressões da visitação de Deus. O que ocorreu quando Deus realmente visitou um povo, uma cidade, uma nação. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. E vamos ver o verso 6. Esse capítulo 1 de Ruth aqui, ele é muito interessante, porque Ruth e sua família, eles tinham ido embora de Belém, porque foi um tempo de fome. Agora, Belém quer dizer casa de pão. A própria casa do pão não estava produzindo pão, havia fome. Então ela decidiu ir embora com a sua família, foi para a terra distante, e nessa terra ficaram por 10 anos. Mas esse versículo registra então que de repente algo aconteceu, como aquilo que está acontecendo agora em Kentucky. Veja no verso 6. Então se levantou ela com as suas noras,
para voltar de Moabe, porquanto nesta terra ela tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amados, quando vem o tempo de visitação do Senhor, o tempo de fome é substituído por um tempo da provisão de pão. E pão na Bíblia, sabe o que é? Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é o pão? É a palavra. E eu creio que nesses dias, o Senhor quer nos dar, quer dar a mim e a você, o mais puro do trigo, o mais alto nível de revelação. E quando vem a visitação de Deus, vem a revelação da palavra. Em alguns lugares aqui na nação, está acontecendo exatamente o que aconteceu nos dias de Samuel. Quando você começa a ler 1 Samuel, vem o comissionamento de ser profeta, para ser um profeta do Senhor. Porém, naqueles dias, diz que não havia visão, não havia palavra de Deus manifesta. Era rara a palavra do Senhor. Eles tinham a palavra na mão. Porém, a palavra do Senhor era rara e de muita valia. E Deus levanta aquele profeta por um tempo de obscuridade. Quando vem a visitação do Senhor, a obscuridade é quebrada e começa a vir revelação em abundância. Gente, eu nunca vi tanta ênfase acerca da paternidade de Deus, pessoas tendo revelação do coração paternal de Deus, sendo envolvidos pelo amor de Deus Pai, de maneira tão forte, mais do que aquilo que aconteceu lá em Toronto, naquilo que ficou conhecido ali como a bênção de Toronto, onde a ênfase era a revelação do amor do Pai. Muitos livros de paternidade foram escritos. E quantas pessoas com coração órfão, só no fato de ir para aquelas reuniões, recebiam revelações tremendas sobre o coração paternal de Deus. Por quê? Porque a palavra estava se abrindo. Era um dos temas que mais era ensinado ali naquele lugar. Diga ao seu vizinho, quando vem a visitação de Deus, acontece exatamente o que aconteceu nos dias de Ruth. Deus vai enviar pão, vai enviar revelação da sua palavra. O segundo aspecto de visitação, nós encontramos em Gênesis 21. Quando a esterilidade de Sara foi quebrada e veio um tempo de fertilidade e multiplicação. Veja aí verso 1 e 2. Gênesis 21. Ou melhor, Gênesis 21 mesmo, 1 e 2. O Senhor visitou a Sara. Diga isso, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E o que Deus tinha falado que havia prometido a essa mulher? Que independente da idade, ela geraria um filho. E Sara concebeu, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado. Aquilo que Deus lhe falara. Sabe por que houve aqui de maneira tão forte essa concepção aqui? Porque ela se tornou mãe? Porque houve uma visitação do Senhor. Diga isso. Houve uma visitação de Deus na vida de Sara. Então, amados, quando há visitação de Deus, toda forma de esterilidade é quebrada. Por exemplo, para nós, nos choca de maneira muito forte ver de repente os filhos de Deus vivendo na esterilidade espiritual, na esterilidade econômica. E são muitos filhos de Deus que vivem assim. Isso nos choca, porque está longe exatamente do plano, do propósito
a esterilidade, a miséria, a escassez, não está presente nos desenhos de Deus. Deus não planejou isso para os seus filhos. Diga ao seu vizinho, os planos de Deus para a tua vida são planos de prosperidade, são planos de multiplicação. A fertilidade espiritual, amados, tem que estar presente na nossa vida em todos os aspectos. Por exemplo, há mulheres que não conseguem gerar filhos, quantas vezes é uma maldição. Nós mesmos já oramos por mulheres que queriam ter filhos, não conseguiam. Até algumas pessoas bem conhecidas, a Aldacélia, por exemplo, quando esteve na nossa casa, hospedada, o desejo daquela irmã, aquela menina se levou a ter filhos. E nós oramos com ela, glória a Deus. 2 filhas. Amados, a esterilidade é quebrada quando o Senhor visita. O Senhor quer visitar as tuas finanças. O Senhor quer visitar o teu útero, você que não consegue gerar filhos. Deus quer visitar o homem aí que não consegue ter um número adequado de espermatozoides para poder gerar. Porque a falta de filhos na Bíblia é colocado como maldição. Sabia disso? Está lá em Êxodo, de maneira bem clara. Quando não tinha filhos era um sinal de maldição. E não ter filhos é esterilidade. Agora, a esterilidade pode ser na vida espiritual. Há ministérios que por anos não frutificam. Há pessoas que não frutificam os frutos do Espírito, os dons do Espírito na vida dele. Agora, quando vem a visitação de Deus, toda a esterilidade é quebrada. Muitas vezes a esterilidade está em cidades. As cidades estéreis, que não conseguem caminhar. Muitas vezes tem um solo rico, tem lá minérios, tem petróleo, e nunca é explorado e vive na miséria. Nós encontramos uma cidade, lá no norte do Brasil, lá no estado do Pará. É uma cidade realmente que tinha recursos minerais, porém vivia na miséria. Interessante que nós fomos lá, a convite do prefeito, para fazer um seminário sobre conquista de cidade, e pediu que nós fôssemos orar com alguns intercessores em algumas partes da cidade. E nós fomos orar sim, em algumas partes, se arrependendo dos pecados, orando para que a esterilidade fosse quebrada. Demorou 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos. Eu fui procurado por alguns pastores daquela cidade. E eles estavam dizendo que foi encontrado petróleo em alguns lugares. A Petrobras ia então explorar, trazendo à cidade alguns royalties. É interessante que quando eles compartilharam comigo, os pastores disseram, olha, a água daqui, ela não é uma água boa. Ela tem um gosto metálico e a cor dela é uma cor ferruginosa. Então aqui temos que gastar muito dinheiro em água mineral. Essa água só serve para lavar calçada, nem carro ou roupa dá para lavar. Se tem um gosto metálico e tem cor de ferrugem, é uma evidência que tem alguma coisa no solo aqui. Vamos declarar isso, vamos chamar a existência. E a Petrobras fez um ensaio e encontrou realmente petróleo naquele lugar. Aí estavam muito felizes porque a cidade ia entrar por um tempo de prosperidade nos royalties que iriam receber. Você sabia que tem lugares que são estéreis? Agora, quando a visitação de Deus vem sobre uma cidade, até uma cura ecológica acaba acontecendo. O Senhor pode visitar a terra de uma maneira tão tremenda. O Senhor pode visitar os mares. Tive o privilégio de ser o tradutor de um irmão, um nativo, lá dos Andes, de uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala. Um homem indígena chamado Mariano Riscache. E esse homem tem uma unção tão tremenda, tão extraordinária. Esse homem não sabia ler. Ele aprendeu a ler com 30 anos através da Bíblia. Ele se converteu diretamente com Jesus, ninguém pregou para ele.
Teve uma aparição de Jesus, ele se converteu com isso e foi chamado ao ministério. E Deus colocou na vida dele uma unção tão tremenda. Quantos mortos foram ressurretos pelo ministério daquele irmão? Mas não é morto que estava lá no hospital, estava moribundo, morreu, ele fez uma oração, ressuscitou, não. Pessoas que já estavam dentro do caixão. Algumas pessoas, o Senhor falava com ele, faz uma declaração, um decreto que esse aí eu vou ressuscitar. Ele simplesmente pedia que abrisse a tampa, ele declarava algo e o morto era vivificado imediatamente. Alguns já estavam entrando no cemitério, já colocando na cova. E esse irmão foi numa região onde há décadas não aparecia mais peixe, nem um lambarizinho sequer. E a pobreza se instalou naquela colônia de pescadores. E ele foi lá fazer alguns decretos, declarar a palavra do Senhor. Em pouquinhos meses, aquele lugar estava repleto de peixes, cardumes, peixes do tamanho do meu braço, crustáceos. E eles começaram a vender, levantar dinheiro, e houve prosperidade ali naquele lugar. O Senhor visitou aquela região. E quando o Senhor visita, até a terra estéril se torna fértil. Até o mar que não produz alimento, ele passa a produzir peixes, crustáceos em abundância. Diga ao seu vizinho, Deus pode curar a terra. Você acha que é simplesmente algo simbólico? É simplesmente uma figura? Quando é declarado lá em Crônicas 7,14... Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu virei do céu e sararei a sua terra. Amados, não é simplesmente algo espiritual, não. É algo literal. A terra, ela pode ser visitada por Deus. E a terra estéril, ela vai se tornar uma terra fértil. O mar que não produz mantimentos, não produz peixes, de repente começa a aparecer cardumes ali, crustáceos em abundância. E isso tem acontecido em muitos lugares. Eu tenho uma série de DVDs na minha casa chamado Transformações. É uma série de uns 6 mais ou menos. E mostra diversos lugares do planeta Terra que foram transformados radicalmente pela visitação do Senhor. E no primeiro vídeo que saiu, essa cidade lá na Cordilheira dos Andes, a cidade de Almolonga, ela está ali. E é impressionante o que a gente vê. Quando a visitação de Deus vem, toda forma de esterilidade é quebrada. Tal qual aconteceu aqui na família de Abraão com a sua esposa Sara. Abra lá em Sofonias 2,7. Espero gerar, pelo menos nessa noite, um pouquinho de fé no teu coração, para que possa realmente, como o salmista Asaf, clamar por um tempo de visitação, um tempo de reabilitação em tua casa, em tua vida, em tuas finanças, na tua caminhada com o Senhor. Veja no capítulo 2, e vamos ver o verso 7. Sofonias 2 e 7. Você já localizou aí? O que declara a palavra de Deus? Ouça isso. E será a costa para o restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas das Quelom, pois o Senhor seu Deus os visitará. Visitará Asquelon. E sabe quem é Asquelon? Era uma cidade dos filisteus, uma das 5 cidades. E algo aconteceria. Pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Haveria sobre aquele lugar um tempo de quê?
um tempo de libertação. Quando a visitação do Senhor vem, há um tempo de libertação. Quer na vida de pessoas, há igrejas que são cativas. Sabia que há igrejas que são presas? Você já viu ministração em como se tira pessoas presas em prisões espirituais? Quem já viu isso no Silce? Já viu essa ministração? As pessoas saem da prisão ou não? E o que prendia essas pessoas ali na prisão? Forças malignas do quê? Demônios guardiões, que acharam a legalidade para manter ela na prisão. Agora, você sabia que uma igreja toda, de maneira coletiva, pode estar numa prisão coletiva também? E os demônios guardiões estão guardando essa igreja para que ela não caminhe em liberdade. Na pandemia, nós fomos a Recife para libertar uma igreja que estava numa prisão espiritual, uma prisão de maçonaria, e isso há anos, mais de 50 anos. Agora, quando vem a visitação para uma igreja dessa, essas cadeias, esses canzis são quebrados. Aleluia, e vem um tempo de liberdade sobre esse lugar. Uma cidade pode estar toda ela aprisionada. Um apóstolo conhecido da Bolívia, ele foi até a cidade de Potosí, na Bolívia, com mais alguns intercessores, com alguns guerreiros. Fernando Ruela leva ali um grupo de intercessores, sabe para quê? Para libertar aquela cidade da ação de cativeiro, porque Potosí tinha ao redor dela demônios guardiões, que guardavam toda a cidade, para que nelas não resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo. Por isso não havia conversões, as igrejas eram estéreis. A partir do momento que foi rompido, começou um novo tempo naquele lugar. Igrejas poderosas, milagres acontecendo. Por quê? Porque a visitação de Deus quebra os cativeiros e traz um momento de liberdade, um novo tempo. É o que aconteceria pela promessa do Senhor com Asquelon, uma cidade dos filisteus. Uma cidade importante dentro da cultura dos filisteus. Mas o Senhor promete que visitaria aquele lugar. E o cativeiro seria quebrado. E viria um tempo de liberdade. O que acontece nessas igrejas aí, quando vem avivamento, sabe o que é? As forças malignas que mantinham essas igrejas presas, elas são quebradas pela visitação e vem um tempo tremendo de liberdade. Isso é muito tremendo. Um evangelista itinerante da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, Steve Will, ele foi o instrumento de Deus para o grande avivamento de Pensacola. Muitas pessoas foram no Brasil, isso aí foi lá em 2011, foram até Pensacola para ser atingido por Deus. Algo aconteceu naquela igreja no dia que ele foi pregado, o dia dos pais. Os céus se abriram de uma maneira tão tremenda. E sabe como esse homem foi atingido pelo Senhor? Ele soube que numa igreja, num bairro lá de Londres, em Brompton, uma igreja anglicana, o anglicano dizem que é um católico melhorado. Ele foi lá na igreja da Santíssima Trindade, no bairro de Brompton, e algo estava acontecendo ali. Estava vendo um tempo de visitação. E as pessoas estavam tendo uma convicção tão tremenda de pecado, se jogavam no chão confessando pecados. Ele simplesmente foi lá para participar e foi atingido tremendamente. E quando voltou nos Estados Unidos, o primeiro sermão que foi pregar na sua igreja foi uma visitação tremenda. E atingiu tantos outros lugares do planeta Terra. Agora, Deus é maravilhoso, porque Deus olha os corações. Diga ao seu vizinho, Deus olha os corações.
e escolhe uma igreja quase católica. Eu digo que é quase católica porque eu fui perto de Londres para pregar em uma igreja de mais de 50 anos, a igreja anglicana. Ainda bem que tinha levado na minha bagagem lá uma camisa com colarinho clerical. Então pregamos lá para os famintos, no culto de domingo. Alguém chegou, um velhinho, eu quero o impacto do Espírito Santo pela minha vida. Eu tenho orado por anos. E esse velhinho tinha quase 100 anos. Na parte da manhã fomos ministrar para guerreiros, para fazer mapeamento espiritual. E é interessante que essa igreja tradicional, ela estava fluindo naquela época de uma maneira tão poderosa no evangelismo profético, quando nem se falava isso no resto do mundo. Bill Johnson, a igreja Bethel Church, nem mexia com isso ainda. Mas eles estavam praticando o evangelismo profético, levando equipes para orar nas ruas, iam na praça, num dia X, ficavam de manhã à noite, evangelizando e muitas pessoas sendo curadas. Uma igreja anglicana. Eu fui ministrar a ceia à noite, no último dia, me trouxeram um cálice lá, tipo de igreja católica, e hóstia, para mim ministrar a ceia. Estava lá, de colarinho clerical e ministrando a ceia, como se fosse um padre ali. Mas Deus escolheu eles. Escolheu a igreja anglicana, que todo mundo julga. Quando o Senhor quer visitar um lugar, o Senhor olha os corações. Se há uma busca intensa, se há uma fome, Deus vai visitar e vai trazer algo tremendo, algo poderoso. Diga ao seu vizinho, quando vem a visitação, os ciclos de cativeiro são quebrados e Deus traz liberdade a seu povo. Vamos ver em Lucas 7, de 11 a 16. Essa região que Jesus estava ministrando foi abalada tremendamente, porque houve uma visitação do Senhor. Aleluia. E o poder da morte foi quebrado. E veio de fato um tempo de milagres. Veja aí o verso 11. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então chegando-se, tocou no esquife. E quando pararam os que levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Deus visitou aquele lugar, Naim, e toda a circunvizinhança ali. E milagres tremendos. O poder da morte foi quebrado. Quando vem a visitação, amados, o poder da morte é quebrado. Não somente a ressurreição de mortos, não somente a ressurreição de projetos que estavam adormecidos, planos de Deus na vida das pessoas que estavam mumificados, mas há uma restauração tremenda e uma ressurreição. O poder espiritual traz vida àquele lugar. Deus quer quebrar os ciclos de morte. Você sabia hoje que tem muitas pessoas caminhando dentro de ciclos de morte? Igrejas onde impera ali a morte espiritual. Aí Cabode, a presença de Deus já foi embora há muito tempo. Parece que chegamos a alguns lugares para pregar, não conhecemos aquele lugar ainda,
De repente vem diante de nós uma palavra de conhecimento. Comigo já aconteceu isso. E vem uma faixa escrito Icabode. Se foi a glória de Deus. Em pouco tempo a gente sabe por quê. De fato, o Espírito não move naquele lugar, a glória foi embora. É o tipo de culto morto sem a presença de Deus. É um culto que nem Deus quer ir nele. Fala para o seu vizinho, você sabia que existem cultos onde não há presença de Deus? Onde nem Ele mesmo quer ir nesse culto. Amados, mas quando vem a visitação, os poderes da morte, eles são quebrados. E vem um tempo de vida. Não sei se você conhece, como teve início a bênção lá de Toronto, na igreja Vineyard, do aeroporto. Estava vendo um tempo de morte. Um grupinho pequenininho. E John Arnott não queria nem ser pastor mais. Ele disse, eu vou procurar a convenção da denominação e vou entregar o pastorado. Eu não quero ser mais pastor. Estressado, cansado. Mas falaram com ele de um evento na Argentina. E nós fomos a esse evento, fomos 2 anos seguidos lá. Um evento promovido por Edgar Silvoso, do Evangelismo de Colheita. Onde a presença de Deus vinha de maneira tão poderosa. E muitas vezes, amados, a presença de Deus, a visitação, vem no silêncio. Como aconteceu com Elias. Não estava no fogo, não estava no estardalhaço, não estava no vento forte, mas um vento suave. E o que acontece com John Arnott? Ele vai numa reunião, senta nos primeiros assentos. Cláudio Foedes estava pregando. E olha para ele e faz uma pergunta. Você quer receber mais de Deus? Você quer ser tocado hoje pela visitação de Deus? Eu quero. Porque ele foi àquela reunião como sendo a última chance para que algo pudesse acontecer na vida dele. Ele é chamado para a plataforma, recebe uma imposição de mãos, uma oração, ele cai no chão, fica ali por meia hora, basicamente não aconteceu nada. Um homem no chão. Mas quando ele chega lá no Canadá, na sua cidade, em Toronto, a primeira reunião que ele foi ministrar, a glória de Deus veio. Porque o poder da morte tinha sido quebrado. E algo começa a acontecer. Dali 2, 3 dias, ele recebe a visita do evangelista que estava começando a fazer um trabalho itinerante. Um homem chamado Randy Clark, que também estava vindo do ministério frustrado. De uma igreja em Missouri, pouquinhas pessoas, uma crise, uma posição financeira violenta. Segundo ele testemunhou numa reunião que estávamos, ele disse, olha, a minha esposa nem para culto para a igreja queria ir. E ela se esforçou para arranjar um emprego onde ela trabalhasse os domingos, para não ir na igreja. E ele então, para sustentar a família, saía lá para o shopping com uma bandeja, uma caixa, cheio de sonhos para vender. Essa história já conhece, né, Rocio? É de onde vinha o sustento dele. E John Arnott convida então ele para ir pregar justamente quando voltou. Mas a glória de Deus estava ali naquele lugar. Randy Clark foi atingido tão tremendamente. E começa a acontecer com a vida dele coisas que nunca tinham acontecido antes. Deus começa a mover em cura de maneira tremenda. Ele foi para ficar 3 dias ali. Ele ficou quase 2 meses ali pregando. E a notícia correu por todo mundo. Era gente até aqui de Curitiba. Quase que foi tanto aviões para ir até Toronto, porque algo estava acontecendo ali. As filas já começavam de madrugada, não tinha como entrar dentro da igreja, tinha que alugar outros lugares. E milagres acontecendo um atrás do outro.
Algo aconteceu na Argentina, no silêncio. Algo foi transferido para ele de uma maneira tão tremenda. Impactou aquele homem. E atingiu Randy Clark. É interessante que quando vem a visitação e alguém está cheio do poder de Deus, o poder da morte é quebrado, ele começa a atingir pessoas. Quem chega perto. Sabe como começou o ministério de Red Baker? Quantos conhecem Red Baker? Nós tivemos o privilégio de 3 vezes lá na base dela para ministrar na escola ministerial. Ficamos na casa dela. Só que não conseguimos encontrar porque ela está em outras partes pregando. E às vezes que ela veio em Curitiba, coincidentemente a gente está viajando, não pudemos nos encontrar. Mas a última vez ela deixou uma carta muito boa. E ela disse assim: Levi, você mora na cidade mais linda do mundo. Glória a Deus. Curitiba está no coração de Deus. Mas essa irmã era paraplégica. Ela não andava. Vivia numa cadeira de rodas. E Randy Clark foi orar com ela. Naqueles dias ela foi curada. Foi levantada daquela cadeira de roda. Porque o poder da morte foi quebrado. E veio um tempo de milagres. E paralelamente à experiência, ela tem uma visão linda. Literalmente, ela teve uma visão de Jesus, com visão aberta. Ela viu Jesus em pé. Jesus tira o seu coração. Começa a tirar pedacinhos, colocando na boca das criancinhas da África. E ela disse: Deus tem um chamado comigo. E a base do ministério dela é realmente ministrar as crianças da África com muito amor. Na primeira base que nós fomos lá, uma média de 350 crianças que são tiradas das ruas. E ela ministra essas crianças com muito amor. Agora veja, Claude Friedson transmite algo para John Arnott transmite para Randy Clark, e Randy Clark transmite para Red Baker, e ela já transmitiu para muitas pessoas. Diga ao seu vizinho: a corrente do Espírito não para. E a visitação de Deus, amados, ela vem como um efeito dominó, vai atingindo todo mundo. Pergunte ao seu vizinho: você quer a visitação de Deus? Outro aspecto da visitação de Deus está aqui em Jeremias 15, verso 15. São cidades aqui, lugares que foram tocados pela visitação de Deus. E algo tão poderoso, tão extraordinário começou a acontecer. Tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim, visita-me. Olha o clamor no coração de Jeremias. Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Amados, quando a visitação de Deus vem, o tempo de ataques e opressão do inimigo é substituído, sim, por um tempo de vitória. As igrejas, as cidades hoje, territórios, debaixo de um poder tão terrível. A primeira vez que nós fomos à África, em Moçambique, foi uma experiência um tanto interessante. Parece que naquela semana todos os demônios de todo mundo tinham se mudado para lá. Gente, quanta opressão de feitiçaria. Mas no ano seguinte, nós fomos ao norte de Moçambique, pregar no Centro de Adoração Peniel, numa conferência do apóstolo Mário Casquinha, uma igreja com 8, 9 mil membros. Eles reúnem um ginásio de esportes. Amados, os céus abertos, milagres acontecendo de maneira literal, os níveis de libertação.
Então entendo, onde muitas vezes abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Quando vem a visitação de Deus, nós vemos aqui de maneira clara, o poder opressor do inimigo é quebrado. E uma coisa poderosa acontece. Existe um lugar na África, chamado Kiambu. Nenhum pastor queria ficar naquele lugar, de tão oprimido que era. Igrejas pequenininhas, não cresciam, não passava de 10 pessoas. E um homem de Deus, John Moody, ele e sua esposa, tiveram a direção do Senhor, de plantar uma igreja justamente ali. Ele, um guerreiro, um intercessor. Primeira coisa, começou a fazer mapeamento daquele lugar. Porque quem move em guerra espiritual, amados, existem 3 perguntas que estão bem firmes no coração dessa pessoa. Quando ele vai a algum lugar e vê que existem trevas, que prolifera o pecado, que há céus fechados, de imediato ele já vê que há algo errado. Algo está errado. E em seguida vem uma pergunta no espírito dele: por que ficou assim? Sempre haverá uma causa, sempre haverá uma razão. Pessoas que têm oposições malignas, nós que mexemos com libertação já sabem que isso acontece como resultado, é o efeito de uma causa. E territorialmente também. Então se preocupa em identificar o que há de errado. Em terceiro lugar, se ele é um guerreiro, um intercessor, ele sabe que é um influenciador, que ele estabelece diferenças, ele se coloca diante de Deus e começa a orar. O que eu posso fazer para mudar essa natureza? E foi o que esse pastor fez. Deus mostrou claramente os pactos satânicos que havia naquela cidade, através de uma mulher, que frequentava inclusive uma igreja evangélica. Digo ao seu vizinho, tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes pensa que a pessoa é ovelha, é um lobo aí, tem os vestidos de ovelha. Essa mulher é uma feiticeira. E frequentava uma igreja da cidade, uma das igrejas. E ela tinha uma clínica supostamente cristã para ajudar pessoas desajustadas psicologicamente. A Clínica Emanuel. Ainda deu esse nome aí, Emanuel, Deus conosco. Mas o pessoal começou a achar algo estranho, porque basicamente todo mês tinha acidentes com morte na rua da clínica. E esse irmão aí, ele não ficou satisfeito, não. Tem alguma coisa errada. E começou a orar: Senhor, nos mostra o que está vendo. E o Senhor testificou: essa mulher tem ligações com as trevas. Aí eles começaram a orar: Senhor, ou converte essa mulher, ou ela vai embora daqui. A Mama Johnny era uma grande feiticeira. E quando descobriu que eles estavam guerreando em oração, ela, com uma equipe de pessoas, começou a fazer feitiçaria pesada. Ia lá na frente da igreja fazer feitiçaria, para atingir a igreja do pastor Muti. Mas eles perseveraram: Senhor, coloca as tuas mãos, estabelece o teu juízo. A polícia resolveu fazer uma batida, uma inspeção lá na clínica. Gente, a polícia encontrou as coisas mais terríveis lá. Inclusive ela tinha uma jiboia, uma serpente lá na clínica, enorme. Aí identificaram que realmente o negócio dela não era nada de Deus, era coisa de feitiçaria mesmo. Ela teve que ir embora. E nós vemos o vídeo, ela sendo tirada pela polícia. Quando aconteceu isso, os poderes das trevas foram quebrados. E eles tiveram a primeira marcha para Jesus na cidade. Aquela igreja começou a crescer de uma maneira tão tremenda. Oração, intercessão,
toda madrugada eles têm uma reunião de oração poderosa. E as outras igrejas começaram a crescer. Interessante que na cidade ninguém queria ficar, ela estava minguando. Pessoal vendendo os terrenos por pães de banana. E os policiais viviam tão amedrontados que eles pagavam para outro policial corajoso para tirar o serviço, porque eles não queriam ir para as ruas. Depois disso, os terrenos hipervalorizaram. E aquela terra foi visitada pelo Senhor. E os poderes opressores das trevas foram quebrados. E veio um tempo realmente de liberdade sobre aquele lugar. Diga ao seu vizinho, quando os poderes das trevas são tocados pela visitação de Deus, eles são quebrados. E vem um tempo de vitória. Por isso nós temos que orar por visitação. Pode saber que logo, logo vamos ter os resultados dos efeitos lá no estado de Kentucky. O que aconteceu em Toronto, deu resultados extraordinários. Geralmente os bares começam a fechar, o índice de prostituição diminui, o índice de aborto cai bastante. É uma realidade, é uma evidência da visitação de Deus. Vamos ver uma passagem mais. Jeremias 27, 22. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia que eu os visitar. Diz o Senhor, então os farei subir, e os restituirei a esse lugar. Veja que a visitação aqui tiraria eles da aridez, trazendo uma época de restauração e recuperação dos tempos e valores perdidos. Amados, isso é restauração. Por isso a palavra de Deus declara de maneira tão forte lá em Atos capítulo 3, de 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados. E assim virão tempos de restauração de todas as coisas, para que então o Senhor envie Jesus Cristo, o qual dantes já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo do quê? Da restauração de todas as coisas. Diga ao seu vizinho, são dias de restauração de todas as coisas. Os poderes são quebrados, a aridez é desfeita, e vem um tempo de restauração de valores, de experiência espiritual. David Greco, um pastor americano, é latino, mas está nos Estados Unidos. Quando veio esse tempo de avivamento lá no Canadá, ministros de louvor que foram lá, foram tocados profundamente. Marcos Witt, por exemplo. Esse irmão aí, pastor David Greco, com um programa de rádio, pela manhã, todas as manhãs, só colocava músicas tradicionais, do cantor cristão, música bem tradicional. Mas depois que ele foi atingido tremendamente, lá no Canadá, um dia ele sentiu o desejo de não colocar nenhuma música tradicional. E começou a colocar os louvores congregacionais lá de Marcos Witt. Enquanto tocava na rádio, ele ali naquele estúdio, o Espírito Santo veio de maneira tão forte sobre David Greco. Ele começa a chorar no microfone, e todo mundo ouvindo, e começa a confessar pecados ali, pecados violentos, negros, porque o Espírito Santo veio sobre ele. De repente, a secretária do programa começa a receber telefonemas de diversas partes do mundo, pessoas em casa se convertendo, pessoas sendo curadas através da confissão dele. Sabe por quê? Porque veio um tempo de visitação sobre a vida dele.
Diga ao seu vizinho: será que você não precisa um tempo de visitação? É isso que buscamos, amados. E começa, você acha que começa com barulho, grandes concentrações, concerto de louvor e adoração, fumaça por todo canto, gelo seco, luz brilhando, parede preta. Não, gente. Começa na simplicidade. Corações famintos, corações abertos. Deus olha para o coração. E de repente move numa igreja pequenininha e tradicional. Porém há pessoas que estão com o coração aberto. Eu nunca esqueço a visão que o profeta Rick Joyner teve. Esse homem, ele move muito no mover profético, e Deus dá muitas visões a ele, abertas. E em uma das visões ele viu uma igrejinha lá do interior, um povo bem humilde. E essa igrejinha então muito simples, coberto de folhas de zinco. E ali dentro um grupinho pequenininho de pessoas adorando, cantando ao Senhor, mas de todo o coração. E tem uma visão do reino celestial. Anjos adorando, cantando. E na visão ele vê o Senhor pedindo então que aqueles anjos parassem um pouco de adorar e cantar. Que ele queria ouvir o louvor que vinha lá daquela capelinha simples. Gente, sabe o que move o coração de Deus? Não é estardalhaço, não é movimento. Porque o pessoal anda muito atrás aí de movimento, gente, de estardalhaço, auê. E muitas vezes Deus não está nisso, gente. Diz a Bíblia que a Arca da Aliança foi tirada de um lugar e foi levado para outro. E o pessoal pensava que a glória de Deus estava lá em Siló, porque a arca estava ali. Mas o Senhor já tinha ido embora, tinha mudado dali. Porque a Arca da Aliança, sem a presença de Deus, era simplesmente um móvel revestido de ouro, mais nada. E é uma suposta adoração que não passa simplesmente de uma coreografia, é como um móvel revestido de ouro, mas sem a presença de Deus, sem a glória Shekinah. E o louvor daquela igreja tocava mais o coração de Deus do que talvez uma orquestra dentro de uma catedral. Aleluia. Se o coração da pessoa está puro, íntegro diante de Deus, ele ama a Deus, aquilo que ele coloca diante de Deus em termos de adoração, pode ser a voz mais desafinada que for. Eu sempre brinco, Deus tem um aparelho lá no reino celestial, quando a voz da pessoa passa ali, vai chegar diante do trono de Deus, numa harmonia tremenda, afinadíssima. Diga ao seu vizinho, se você canta desafinado, não pare de cantar. Você pode fazer até umas aulas para melhorar, mas o importante para Deus é o teu coração. Da onde está vindo esse nível de adoração? Diga a ele, há um aparelho no céu. Quando a tua voz passa ali, ela é purificada. E vai chegar diante de Deus na mais perfeita harmonia. Aleluia. Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Ou seja, a cegueira espiritual seria quebrada, seria substituído
por um tempo da boa palavra de revelação do Senhor. É interessante que todas essas visitações que têm acontecido ao redor do mundo, cada uma delas traz uma ênfase de um ângulo da palavra que é restaurado. Toronto, falando muito sobre paternidade. Nunca se falou tanto como aquele avivamento. Em Brampton, lá naquela igreja anglicana, arrependimento. Pensacola, confissão de pecados. E eu vejo que em Asbury agora, uma ênfase tão tremenda em adoração. Estão há dias adorando. Agora eu acho tão tremendo, amados. Deus é tão extraordinário, mas nunca vai faltar os céticos que são contra. Eu já estou vendo nas redes sociais pessoas criticando o que está lá. Duvido que eles estão lá o tempo todo. No mínimo estão revezando, alguns vão embora e outros vêm. E daí? Para mim não interessa se estão revezando ou não. Para mim interessa em saber que tem uma nuvem de glória ali, e o espírito de adoração. Se estão indo embora, vem outro, para mim não interessa. Sim, a presença de Deus no lugar. E todo momento tem um povo ali adorando. Quem viu o vídeo aí? A ênfase é a adoração. Cada visitação traz uma restauração de uma faceta da palavra. E é a palavra que promete. A cegueira espiritual tirada, e vem um bom tempo da revelação da palavra do Senhor. E finalmente vamos ver Joel 2, 23 e 26. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ver verso 23 e o verso 26. 23 a 26. Joel 2, de 23 a 26. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporária, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, ou melhor, pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei sobre vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Aleluia. As épocas de perda são substituídas por tempos nos quais Deus vai restabelecer de uma maneira tão maravilhosa e restaurar aquilo que foi perdido. Restituirei os anos que foram consumidos. Então comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Para mim, amados, uma visitação nada mais é que uma manifestação da chuva serôdia. Diga isso. A visitação do Senhor é uma manifestação da chuva serôdia. E a Bíblia, tanto em Tiago, no Novo Testamento, como em Zacarias, no Velho Testamento, nos orienta a buscar chuva em que tempo?
O tempo da chuva temporã ou da serôdia? A chuva serôdia. E sabe o que significa essas duas chuvas? A primeira chuva temporã, o povo de Israel se preparava para semear. Eles semeavam durante a chuva temporã. Porém, a chuva serôdia tinha um significado mais forte e mais profundo. Era a chuva que vinha antes da colheita. Então, quando era indicado a chuva serôdia, já sabiam que haveria colheita. E essa colheita seria abundante. E nós estamos entrando num tempo de buscar chuva, chuva serôdia. Diga ao seu vizinho, você tem que buscar chuva. E chuva fala sim da presença do Espírito. Mas não é a chuva temporã, não. É a chuva serôdia. Por quê? Porque nós temos orado por visitação. Temos orado por avivamento. Agora queremos o quê? Queremos o resultado. Queremos escolher aquilo sobre o qual nós temos orado. E quando vem de repente sobre Eresburg, essa visitação, nada mais é que um tempo de chuva serôdia naquele lugar. E é um tempo de colheita. Isso para nós é uma indicação forte que a vinda do nosso amado Senhor é iminente e está próxima. E quando vemos essas visitações, podemos levantar as nossas cabeças, sim, e saber que a nossa redenção está próxima. Comece a associar, a partir de agora, as tuas orações ao teu tempo de jejum. Inclua na tua pauta, Senhor, visita-me. Senhor, visita a nossa igreja. Senhor, visita a nossa cidade, visita a nossa nação. Senhor, reabilita-nos. Senhor, vivifica-nos. Tira tudo aquilo que é morte. Tira tudo aquilo que é trevas. Tira tudo aquilo que é atadura, que é prisão. E traz um tempo de liberdade. Traz um tempo de milagres. Traz um tempo de céus abertos sobre nós. Eu creio piamente que todas as promessas de Deus, declaradas sobre o Brasil, declaradas sobre Curitiba, elas vão se concretizar. Os céticos se levantam, mas apóstolo, agora com esse governo esquerdista que está aí, essa perseguição na direção da igreja, onde é que ficou as promessas, as palavras proféticas? Sabe onde ficaram? Vivas no coração de Deus. E Deus não depende disso. Ele pode mudar toda a situação, num piscar de olhos, intervir, como interviu na história bíblica, gente. O Senhor diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eis que a minha mão, diz na Isaías, ela está estendida, e ninguém, nada poderá fazê-la voltar atrás. As palavras de Deus jamais cairão por terra. E eu tenho que crer. Quem disse que Deus depende das circunstâncias terrenas para cumprir suas palavras? E as palavras proféticas se cumpriram na Bíblia nos momentos mais adversos, quando parecia impossível. Esse é o grande propósito de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por uns 5 minutos nós vamos ter um tempo de clamor de oração aqui. Onde nós vamos clamar em unidade. Você vai escolher 4 irmãos aí, vamos formar grupinhos de 5. Por quê? Porque 5 é o número da graça de Deus. 50, Pentecostes é múltiplo de 5. 5 colunas segurando tabernáculos. 5 são os ministérios da graça de Deus. 5 pedanhas lisas no alforje de Davi. 5 virgens prudentes tinham ali, aleluia, as lamparinas cheias de óleo. 5 é o número da graça. Busque 4 irmãos aí. Vamos fazer grupo de 5. E você vai abrir a sua boca, vai começar a orar, vai começar a clamar. Dentro desse aspecto, Senhor, visita-me. Senhor, visita-nos. Senhor, vivifica-me. Vivifica-nos, vivifica essa cidade. Senhor, reabilita-me. Senhor, reabilita-nos.
Ora bacata xarabacataraba sanderebequeteri babá. Santo nome de Jesus. Pode começar a orar. Não é para ficar olhando para mim, não. É para você orar. Olha para o Senhor. Vai abrindo a tua boca. Aleluia. Diz Jeremias que se somos guerreiros, as nossas palavras são como flechas. Um guerreiro, diz Jeremias, é como um martelo. Martelo sois vós. Armas de guerra nas minhas mãos, diz o Senhor, através do profeta Jeremias. Vai clamando sim. Vai clamando pela vivificação do Senhor. Comece a declarar a visitação do Senhor. Um novo tempo de milagres, um novo tempo de libertação sobre essa cidade, sobre essa casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. O avivamento está dentro de você. Como diz lá no Salmo 39, Davi diz assim: incendeu-se dentro de mim um fogo quando eu meditava na tua palavra. O fogo está dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, sim. Que o Senhor visite. Aleluia. Que o Senhor visite essa videira. Oh, aleluia. Oh, sim. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus aqui. Oh, sim, Senhor. Senhor, sim. Aleluia, sim. Que você seja o filho do óleo, como declarou Zacarias. Quem são aqueles dois? E vem a resposta: esses são os filhos do óleo, esses são os filhos da unção. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Vai abrindo tua boca na linguagem espiritual. Ora na linguagem espiritual aí. Oh, abre a tua boca, ora na linguagem dos anjos, em nome de Jesus. O rei está voltando.
Aleluia. Que o Espírito dessa palavra possa estar gerando algo nos próximos dias em teu coração. E cremos sim que ainda veremos céus abertos sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre a nação, a despeito de tudo aquilo que acontece hoje.